Olá, tudo bem? A gente vai estar resolvendo hoje a equação do primeiro grau, ok? O que é que acontece? O nosso objetivo é descobrir o valor do x. Então a gente vai ter que ir procurando métodos, tá certo? Meios de estar isolando ele, tá certo? Então a gente vai ter que colocar muitas vezes números para o outro lado da igualdade, tá certo? E muitas vezes a gente vai ter que voltar algum número para antes da igualdade. Qual a dica que eu dou para vocês? Sempre do lado esquerdo, deixe o número com incógnito. Professor, que é incógnito? A letra, tá certo? Números que possuem letras. E do outro lado, deixe o termo independente, tá certo? Mas de antemão já adiantar vocês, se antes da igualdade está positivo, se a gente for passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, tá certo? Se antes da igualdade ele está negativo, se a gente for passar para o outro lado, vai estar positivo. Se ele estiver multiplicando, se for passar para o outro lado, tá certo? Vai passar dividindo. Se estiver dividindo, vai passar multiplicando. Se estiver na forma de potência, passa como raiz. Se estiver na forma de raiz, passa como potência, tá certo? Então assim, quando o número passa, independente se ele vai ou então se ele passa para antes da igualdade, sempre ele vai com sinal trocado, tá certo? Sempre vai na operação contrária. Então bora lá. Observando aqui o antes da igualdade, o que é que a gente tem como letra? 3x. Então ele vai permanecer antes da igualdade. Depois da igualdade, tem algum número com letra? Não tem. Como a gente já terminou a análise, tá certo, da equação, atrás do número com incógnito, tá certo? Agora a gente vai para a segunda parte, que é analisar os termos independentes, que são aqueles que não dependem de letra, tá certo? Para a gente saber o valor. Então, ó, depois da igualdade, quem que a gente já tem de termo independente? O 45. Então a gente repete ele, tá certo? Do jeito que ele tá, porque ele não passou pro outro lado. Ele permaneceu do outro lado da igualdade. Professor, e antes? Tem algum número com termo independente? Tem, tá aqui, ó, o mais 15. Eu quero que você imagine a gente pegando ele, tá certo? E levando para o outro lado da igualdade. Então, ó, se ele tá positivo, quando passar para o outro lado, ele vai passar negativo. Ou seja, vai ficar menos 15. É como se a gente pegasse ele, arrancasse daqui e levasse para o outro lado. Tá certo? O 3x, como não tem nada para a gente fazer com ele, a gente vai só repetir o 3x e o igual. Aqui a gente tem que operar. Tá certo? 45 menos 15 vai dar 30. Professor, não sei de cabeça, efetua o cálculo. O que é que a gente encontrou? A gente encontrou que 3x é igual a 30. Mas a gente ainda não descobriu o valor de x. Tá ok? Toda vida que tem um número próximo de uma letra, significa que entre eles está tendo uma multiplicação. Que está tendo uma conta de vezes. Tá certo? Então a gente tem que isolar o x. Vamos deixar ele sozinho. Lembrando, isolar é deixar ele sozinho. Tá certo? E repete o 30 que já está do outro lado. Aqui eu quero que você imagine como a gente pegasse ele, tirasse daqui, arrancasse e levasse para o outro lado da igualdade. Tá certo? Como ele está multiplicando, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Tá certo? Então, o 3 vai passar dividindo. X igual 30 dividido para 3, 10. Então, a gente encontrou um x, tá certo? Com o valor de 10. Professor, como é que a gente prova que realmente o x satisfaz a nossa equação? Tá certo? É só substituir o valor dele dentro da equação. 3 vezes 10, 30, mais 15, igual a 45. Então, o 10 satisfaz a nossa equação. Como a equação do primeiro grau só vai ter uma raiz, tá certo? Só vai ter uma solução para satisfazer a equação. Vamos lá para essa daqui. Aqui a gente tem 2x menos 20 igual a x. Tá ok? A primeira coisa que você vai colocar é a igualdade.
Então agora a gente vai analisar os números com letras. O antes da igualdade, quem é que a gente tem com letra? 2x. Então repete ele do jeito que ele se encontra. E depois da igualdade, professor, quem é que a gente tem com letra? Tem o x. A gente tem um x, tá ok? Professor, ele não vai ter que passar para a esquerda? Vai, tá certo? O x vai ter que passar para a esquerda. Mas como é que eu passo ele? Observa o sinal do x. Tem algum sinal negativo? Tem não. Então isso quer dizer que ele é positivo. Então se ele está positivo, vai passar negativo. Então vai ficar menos x. Imagina como se você pegasse ele, arrancasse e colocasse do outro lado da igualdade, tá certo? Só que com o sinal trocado. Vamos analisar agora, tá certo? Os termos independentes. Do outro lado, tá certo? Tem algum termo independente? Não tem. Então, vamos analisar o antes, tá ok? O antes a gente tem aqui o menos 20. Se ele está negativo, você vai pegar ele, imagine que você arrancasse ele e colocasse do outro lado da igualdade. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo, tá certo? Então, bora lá. 2x menos x vai ser igual a 1x, tá certo? Mas se tu não entrar nesse raciocínio, pensa como se fosse bombom. Tu tem 2 bombom, come um, tá certo? Tu fica com um bombom, tu fica com um x. Então aqui a gente tem x igual a 20. Tá certo? Se tu for substituir o x, né, o 20 dentro da equação, vai dar tudo certo. Ok? Então valeu, esse foi o vídeo e até a próxima aula.